Alunos do quarto período, eu sou Jonatas Aparecido Guimarães e gostaria de desejar a todos muito boas-vindas à disciplina de Teoria da Literatura Correntes Críticas. Atualmente eu sou professor efetivo do Instituto Federal e vou acompanhá-los durante essa disciplina. Pois bem, como vocês já sabem, esse vídeo inicial serve um pouquinho para que a gente possa explicar como será essa disciplina, o que nós iremos ver nessa disciplina. Pelo próprio nome, nós já podemos depreender um pouquinho. Teoria da literatura, correntes críticas. Nós vamos estudar algumas das principais correntes da teoria da literatura. E quando nós pensamos nessas correntes, o que pode vir à nossa mente? Nessas correntes, todas elas tentam responder à seguinte pergunta: como se lê uma obra literária? Essa pode parecer uma pergunta muitas vezes banal, um saber tácito, mas é algo que suscita muitas discussões. Quando nós observamos o senso comum, nós temos duas principais perspectivas que chegam até nós por essa via do senso comum. A primeira, que é a história da literatura, e a segunda, que é uma análise literária muito voltada para a figura do autor. Pela história da literatura, muitas vezes o que é divulgado nos grandes meios midiáticos, em grandes jornais impressos, nós temos ali uma série de características que são características estáticas, imóveis, fixas, e que muitas vezes nós somos levados a decorar essas características, o que está muito presente no próprio ensino de literatura nas escolas. Então, nessa história da literatura, nós aprendemos que o barroco se constituiu de uma série de dicotomias, de um sujeito que estava partido entre a religião e os prazeres do mundo, que o romantismo seria uma exaltação da figura do eu. Mas o que acontece é que, mesmo para quem não é um teórico da literatura, não é tão difícil de se perceber que isso fica muitas vezes mecânico. A obra literária ela perde força, ela perde vida em nome de uma série, uma tabela de características que teríamos que decorar. Por outro lado, nós temos aquela análise que é muito voltada para a figura do autor. Por esse lado, ou nós observamos mais a vida do autor, a biografia do autor, que propriamente a obra literária. Quer dizer, o romance, a poesia, o conto acabam ficando esquecidos para que nós estudemos, para que nós analisemos a vida do autor. Por outro lado, muitas vezes também nós analisamos a obra literária, mas a partir, observando qual seria a influência da vida do autor naquela obra literária. Então, de um ou de outro modo, a figura do autor está muito presente, ela é determinante. Então, nós procuramos observar, por exemplo, a intencionalidade do autor e o que o autor quis dizer em determinada obra. Mas, como todos nós sabemos, tentar descobrir o que um autor quis dizer em uma obra é algo, muitas vezes, extremamente complexo, talvez impossível em algumas situações, além do próprio fato de que uma obra diz muito mais do que um autor quis dizer. E não raras vezes, muitos de nós, quem nunca viu uma análise de uma obra que dizia: o autor tem a clara intenção de afirmar isso. E nós pensamos: meu Deus, mas será que o autor realmente quis dizer? Será que o autor realmente estava consciente, quis dizer isso? A realidade é que muitas vezes o autor ele não pensa naquilo, mas é um sentido que está contido na obra, mas não é a intenção, ou seja, nós não vamos observar o que o autor quis dizer. Nesses dois caminhos,
que eu uso apenas para dar um exemplo, para introduzir para vocês, que são caminhos ali do senso comum de como lermos uma obra literária. Esses caminhos já são ultrapassados, eles já foram revistos e muito revistos, mas isso nos abre aquela pergunta. Então, se esses dois caminhos não servem para que possamos ler uma obra de literatura, então, como ler literatura? Qual a porta de entrada para que possamos ler uma obra literária? Qual o melhor caminho? Existe esse melhor caminho? O melhor caminho para uma obra, o melhor caminho para todas as obras? Essas perguntas, durante o século XX, foram alvo de muitos debates. Houve várias correntes teóricas que tentaram responder a essas perguntas. E o que nós iremos ver agora, nessa disciplina, são essas várias correntes teóricas ao longo do século XX que tentaram responder a essas perguntas e quais foram as perguntas que foram dadas por cada uma das correntes. E nesse sentido, nosso curso vai se estruturar partindo em duas instâncias principais. A análise da teoria que procurou observar a obra literária por fatores extrínsecos e a teoria que procurou observar a literatura por fatores intrínsecos à obra literária. O que isso quer dizer? Aquele grupo que procurou observar fatores extrínsecos, o que é extrínsecos? Fatores que estão fora da obra, que não pertencem à própria obra. Ou seja, esses grupos eles procuram observar o contexto social, como um determinado momento, um cenário político, um cenário social, como a própria figura do autor foi influenciada. Ou seja, como esses fatores externos à obra influenciam na sua escrita, ou seja, determinam a escrita da obra literária. Então, cada momento histórico teria ali uma série de configurações que são determinadas pelo contexto. A obra, muitas vezes, vai fazer uma crítica social à fome, à miséria, a injustiças sociais, a fatores como corrupção, a fatores como um determinado regime político em séculos diferentes, o modo de se escrever, os modos de expressão, os modos de recepção de uma obra. Então, essa corrente que procura observar os fatores externos, vai sempre procurar observar. É um conjunto de fatores sistêmicos que influenciariam na escrita da obra literária. Por outro lado, já existe o grupo que observa os fatores intrínsecos, ou seja, os fatores internos da obra. Então, esse grupo procura observar a literatura, um poema, um romance, apenas por fatores que são internos, pela forma como um texto está escrito, pela estrutura textual de um modo geral, que faria uma espécie de um organismo. Ou seja, a literatura, nesse sentido, ela não depende de fatores externos, ela tem até um certo ponto uma autonomia em relação a fatores externos. Então, ela é independente. Por mais que existam fatores externos, mas ela não vai ser determinada por esses fatores. Então, nós temos que observar fatores que constituem a obra internamente. Pois bem, naturalmente, quando nós dizemos fatores externos e fatores internos, claro que nós não podemos colocar rótulos para as análises, para as correntes teóricas que procuraram fazer essas distinções. Por quê? Muitas vezes, uma determinada corrente teórica que se preocupa principalmente com fatores externos, observa também fatores internos. Aquele grupo
que está voltado apenas para a visão interna do texto, não esquece também de que existem os fatores externos que vão estar em diálogo. Ou seja, na realidade, o que isso quer dizer é que essa perspectiva é muito menos de exclusão, é apenas o social, é apenas o fator interno da literatura, é muito menos essa exclusão do que uma questão de foco. Então, o que nós vamos observar é que, em muitos momentos, há uma acentuação, o movimento para se observar a literatura internamente ou externamente se torna mais acentuado em certas teorias, mas trata-se apenas de uma questão de perspectiva. E, nesse sentido, observando-se isso, nós já podemos observar que, embora uma corrente assuma um dos lados, mas muitas vezes ela pega elementos do outro lado. Então, não se trata de uma questão de exclusão. E vale a pena fazer uma ressalva também, para que a gente já possa guiar nessa disciplina. Quando nós estudamos as teorias, essas várias teorias ao longo do século XX, nós precisamos observar que os autores, quando nós vamos estudar aqui várias escolas. Então, houve a escola do formalismo russo, houve a escola do estruturalismo, do pós-estruturalismo, são algumas das escolas que iremos ver. Pois bem, mas quando nós dizemos que existem escolas como a do formalismo russo e escolas como a do estruturalismo, são apenas nomes, são classificações que a gente atribui a essas escolas para tornar mais fácil a compreensão, para sintetizar um conjunto de características dessas escolas. Mas, por exemplo, o estruturalismo tem uma série de traços, uma série de características que já se apresentam no formalismo russo. Teóricos que muitas vezes são colocados como presentes no formalismo russo, também apresentam características muito fortes do estruturalismo. Então, não se trata de uma questão de gavetinhas. Em momento algum, nós devemos olhar para essas escolas como gavetinhas separadas de um modo muito fácil. Não. Isso é apenas uma questão de método para que essas proposições teóricas se tornem de mais fácil compreensão, mas elas não podem ser separadas de um modo tão fácil. Outra ressalva que precisamos fazer é a seguinte: as teorias que vamos observar são principalmente teorias europeias. Então, quando vocês observam a ementa do curso de vocês, ele tem uma série de escolas que nós iremos estudar. O que nós vamos ver é um panorama das teorias europeias sobre a literatura. Existem também algumas escolas que estiveram presentes ou que surgiram na América, principalmente nos Estados Unidos, mas, sobretudo na América Latina, houve outros tantos movimentos que não estão listados no nosso conteúdo programático. Isso por quê? No Brasil, nós estudamos principalmente essas escolas porque elas foram as que mais influenciaram no fazer teórico, ou seja, na teoria da literatura aqui no Brasil. Então, são escolas importantes, são escolas que têm influenciaram e têm influenciado muito a teoria aqui no Brasil, mas não são as únicas. Então, em muitos momentos, nós vamos observar nos nossos vizinhos hispano-americanos existem outros movimentos. São movimentos distintos, mas que acabaram, por razões históricas, por uma série de fatores, não influenciando tanto o nosso fazer teórico aqui no Brasil. Pois bem, a introdução é essa. Espero que vocês tenham um bom curso. Me coloco desde já à disposição de vocês. Podem procurar pelo professor ou pelos tutores no momento em que precisarem. Sejam muito bem-vindos à disciplina de Teoria da Literatura.